Está na hora das notícias do Esporte Clube do Recife. O Leão da Praça da Bandeira passa a ser destaque e quem chega para trazer as informações do esporte é Vinícius Calado. Grande abraço, bom dia. Valeu, Mailson. Um abraço a você, um abraço, Thaís. O elenco do esporte deu o pontapé inicial na preparação visando o confronto com o Corinthians, domingo, 5h30 da tarde, na Ilha do Retiro. Confronto válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No dia de ontem, à tarde, o elenco se reapresentou no CT, depois do empate com o Bragantino. Jogo no último domingo, fora de casa, 1-1, segunda de folga e ontem reapresentação. O elenco do esporte, inclusive, volta a campo logo mais à tarde, para no CT realizar mais um dia de preparativos visando esse duelo com o time paulista. Na quinta, também à tarde, o esporte vai seguir essa preparação. Hoje, amanhã, sexta e sábado, ainda o técnico Daniel Paulista vai ter para trabalhar a equipe visando esse duelo com o Corinthians. O esporte que, diante da equipe paulista, vai buscar sua primeira vitória na Série A 2025, atuando como mandante. Venceu uma vez só, e essa vitória foi fora de casa contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, mas em casa não somente na Série A, mas considerando todas as outras competições, o esporte já não vence como mandante há 6 meses. É importante que o esporte vença o Corinthians para dar um passo rumo a ganhar confiança, tentar uma sequência de vitórias para daqui a algumas rodadas dizer assim: tô de volta, tô vivo para lutar contra o rebaixamento. No momento, o esporte traça e disputa um campeonato à parte. Somente dele está muito distante, isolado na última colocação. Para esse jogo contra o Corinthians, o técnico Daniel Paulista tem uma grande dor de cabeça. Lucas Lima vai cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo, assim como Pedro Augusto, mas Lucas Lima é titular indiscutível, camisa 10, meia de criação, e é uma posição que o esporte tem dificuldades nesse ano. Sem Lucas Lima, naturalmente o substituto seria Rodrigo Atêncio. Só que, diante da equipe do RB Bragantino no último domingo, Daniel Paulista não relacionou o meia, ou seja, Atêncio não foi nem relacionado no último jogo e pode ser que agora apareça como titular. É uma opção, quer dizer que o Daniel vai optar por Atêncio? Não. Johan corre por fora, Mateuzinho pode e tem uma boa possibilidade de ser o escolhido do Daniel Paulista. Sendo assim, o esporte voltando a atuar com 3 atacantes e Mateuzinho sendo escolhido para substituir Lucas Lima, a tendência é que o ataque seja formado por Léo Pereira, Derek, que é o artilheiro do esporte na Série A, são 3 gols em 8 jogos, e Barleta complementando esse trio ofensivo. Claro, a gente repete, se Daniel optar por Mateuzinho substituindo Lucas Lima. Pedro Augusto, que a gente falou que está suspenso, ele não é um titular absoluto, foi titular contra o Bragantino por uma questão pontual de estratégia de formação do Daniel Paulista, mas na cabeça de área, os 2 volantes, pelo menos até que tem uma nova ordem do Daniel Paulista, os titulares são Rivera e Zé Lucas. Para esse jogo, não tem Lucas Lima e Pedro Augusto, mas Daniel Paulista deve ter e promover a estreia como titular do lateral esquerdo Luan Cândido, e tem a expectativa de ter pelo menos à disposição no banco Igor Cariús e Sérgio Oliveira. No futebol, só que feminino, o esporte está muito bem, obrigado. Na Copa do Brasil da modalidade, ontem na Ilha do Retiro, à tarde, o Leão recebeu o Realidade Jovem de São José do Rio Preto, em São Paulo, jogo único, e venceu por 3-1. O jogo teve um primeiro tempo com domínio do esporte, o time abriu o placar com Jéssica, ampliou essa vantagem no início do segundo tempo com Bianquinha cobrando e convertendo o pênalti, e logo depois teve outro pênalti, só que aí Andréa foi para a cobrança e perdeu. Quando o esporte perdeu esse pênalti, como a gente disse, tinha 2-0 de vantagem, só que o Realidade Jovem fez um gol, diminuiu, foi para cima, pressionou, e o esporte já no acréscimo do segundo tempo, num contra-ataque com Laísa, o esporte teve o seu gol que sacramentou a classificação depois de uma jogada em velocidade de Ianca. O adversário do esporte na próxima fase, nas quartas de final da Copa do Brasil, será definido via sorteio nesta próxima sexta-feira. O mando de campo também será definido no mesmo sorteio, e a gente reforça que todas as fases da Copa do Brasil de futebol feminino são disputadas em jogo único. Thaís Ramos, essa questão do Lucas Lima, né, a quantidade de cartões que esse jogador já recebeu,
é uma quantidade que deveria existir por parte do próprio atleta, uma reflexão muito grande do comportamento que ele vem tendo. Ele é o jogador que mais tomou cartão amarelo na primeira divisão e não é um marcador. E olha, um dos mais importantes do esporte. O esporte, quando fica sem Lucas Lima, normalmente sofre essa ausência, sofre com essa carência pelo meio de campo. Então, assim, precisa sim haver uma reflexão, né, em relação a isso, mas é um ponto, apenas um ponto do que vem acontecendo no esporte, né? A gente sabe que acaba tendo esse fator que acaba tendo interferência sim, interferindo dentro de campo, mas não é só isso, né, que vai fazendo essa desestimulação do esporte. A expectativa para o jogo contra o Corinthians, é um Corinthians que também vai vir com alguns desfalques importantes, é que o esporte dentro de casa consiga performar e pelo menos mesmo com a ausência do Lucas Lima, né, trazendo o Mateuzinho para o meio de campo, sabendo explorar bem o quanto a velocidade e a criatividade do esporte vai ser exigida. Não dá para o esporte jogar atrás quando encarar o Corinthians, precisa buscar esse protagonismo, ou pelo menos buscar nos minutos iniciais, né, que é o que normalmente no futebol brasileiro se espera, que naqueles 10, 12 minutos iniciais o time mandante se tenha essa aproximação, essa propriedade para buscar mais intensidade da partida. O Corinthians também não é equipe boba, inclusive no jogo contra o São Paulo, o Sport encarou o São Paulo bem desfalcado e mesmo assim sofreu com muitos desfalques, né? Sofreu com os desfalques do São Paulo e não conseguiu essa boa contribuição. Então precisa usar realmente o cenário dessa vez ao seu favor para tentar algo de novo. O Sport só tem uma vitória no Brasileirão da Série A, que foi contra o Grêmio fora de casa. Ou seja, até então, não tem na Ilha do Retiro uma vitória na Série A. O Sport precisa voltar a buscar esse retorno. E isso a gente não pensa nem em questão de sair da lanterna ou da zona de rebaixamento, porque são situações que precisam de grão em grão ser colocadas para se pensar, para novamente se tentar algo de novo, que para mim o Sport está bem destinado a esse rebaixamento pelo que foi construído no começo da temporada. Não tem como em 2 meses se ter uma mudança tão gigantesca, até porque até então, o esporte até teve mudanças. O problema é que não foram efetivas o suficiente para conseguir uma caminhada, né? Uma maré de positividade em relação a resultados, em relação a vitórias em sequências. O Lucas Lima é uma ausência, né, que acaba tendo a sua importância pelo fato de que o esporte depende ainda do Lucas Lima, né? Tem essa necessidade do Lucas Lima. Então, aí você pega esse dado que você trouxe, no caso que nosso repórter trouxe, você salientou por aqui, Maílson. Pois é uma quantidade bem grande de cartões e aí precisa de uma conscientização em relação a isso, até por ser um dos jogadores mais decisivos em relação à contribuição dentro de campo, né? Em relação à criatividade dentro de campo. Pois é, o Lucas Lima, ele é o jogador com perfil de criação que o esporte tem, né? E claro que quando você não tem o Lucas Lima, você vai ter quem com a qualidade de tentar fazer o esporte jogar, né? Então, assim, o que a gente observa é que com todas as dificuldades que o esporte vem tendo na competição, mesmo quando o Lucas Lima está em campo, sem ele, o esporte perde a possibilidade de criatividade. Eu tenho particularmente uma crítica ao Lucas Lima, porque para mim é um dos poucos meias que eu vi nesse pouco tempo que acompanho o futebol, que tem dificuldade de finalização, né? Normalmente o meia é aquele jogador que abriu o espaço de fora da área e ele finaliza. O Lucas Lima, ele não é esse jogador. Ele é o jogador que procura muito mais o passe do que a finalização. Mas quando você não tem esse jogador, pelo menos do passe, e você não tem um reserva que seja a mesma altura, fica muito difícil para o esporte. Aquilo que já é muito ruim acaba ficando ainda pior para a criação de uma equipe que está lutando contra o rebaixamento, como você falou, Thaís, que dificilmente sai dessa situação. Olha, pode haver até críticas ao Lucas Lima, eu acho que as críticas partem muito em relação, né, à finalização. O Lucas Lima, como você bem salientou, ele tem bastante dificuldade para chegar nessa finalização. Ele normalmente puxa para dar aquele passe, ele tem até abertura para conseguir a finalização, mas acaba não tendo a confiança necessária para conseguir finalizar. Mas é como você falou, você trouxe um ponto
bem importante. O problema é quando, na titularidade, se tem problemas, mas você olha para o banco de reservas, você olha para a substituição do que pode fazer do Lucas Lima e você não sente confiança. O Sport não tem grandes nomes na titularidade, mas o que tem, ainda a gente pode dizer que tá indo, né? Tá indo porque mesmo o Sport não vencendo, eu não sei se você concorda, mas eu sinto um time que mesmo assim tem a sua raça. Um time que mesmo assim vem tentando. Essas mudanças, eu busco salientar bastante a importância do Daniel Paulista para essa chegada do Sport. Foi o suficiente para livrar o Sport do rebaixamento até então? Não. Mas também o que seria suficiente para o Sport sair desse rebaixamento? Não dá para colocar nas costas do Daniel Paulista, do Lucas Lima, do Derek, do Mateuzinho, não. Isso aí poderia sim ter mudado de cenário, mas eu vejo o Sport evoluindo muito mais do que estava em maio, por exemplo, em abril, né, em junho. Então, assim, é importante se pensar o quanto o Sport teve dificuldades para conseguir ter essa imponência, para conseguir ter algo de novo. Se na titularidade o Sport não tá bem, eu olho pro banco de reservas e não sinto confiança nenhuma. Eu acho que isso aí é algo bem certificado. O Romarinho, fez aquele jogo contra o Vitória, massa. Mas eu não vejo o Romarinho conseguindo ter também esse duelo interessante. O Atencio é a mesma coisa. O Atencio foi bem cobrado para buscar essa titularidade. Mesmo assim, eu não senti essa confiança. Então, são vários fatores, sabe, Maílson? O que a gente vê que realmente se tem críticas em relação aos titulares, mas eu não vejo também uma mudança que possa fazer significante a partir do banco de reservas.